Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes. Vocês que estão aí pela primeira vez ou vocês que nos acompanham todos os dias. Muito boa tarde, muito boa noite. Que a tarde e a noite de vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Que toda sorte de bênção esteja sobre a vida de vocês nesta tarde e noite desta terça-feira. Estamos aqui na presença do Senhor, hoje dia 14 de novembro, para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também daqui a pouquinho vamos fazer a oração da fé. Eu acredito que o Senhor tem bênção para as nossas vidas nesta tarde. Não é em vão você estar aqui nesta tarde nos assistindo, participando deste momento tão especial, do momento da oração. Eu acredito que você precisa de um milagre, você precisa de uma bênção, você precisa de uma intervenção da parte do Senhor. E o Senhor está aqui para te dar vitória nesta tarde, porque para Deus nada é impossível, nada é difícil. Se confiarmos, se acreditarmos, se buscarmos em Deus a nossa vitória, com certeza tem vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nesta tarde eu quero compartilhar com vocês uma passagem bastante conhecida, que está em Mateus capítulo 8. Evangelho de Jesus, capítulo 8, né? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8, no versículo 23 ao 27, diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha! Jesus estava presente com eles, dentro do barco deles, junto com eles, e eles ainda não tinham visto, né, que aquele era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Porque eles admiraram quando Jesus fez esse milagre. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Deus, é Jesus. Então, Jesus estava junto com eles, mas eles não conseguiam, até aquele momento, enxergar a deidade de Jesus, que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, que é aquele que tira o pecado do mundo. Então, é muito importante, irmãos, nós estarmos juntos com o Senhor, mas reconhecer e saber quem Ele é. Nós não podemos estar com o Senhor e não conhecê-lo. Por isso que a gente sempre aconselha os irmãos a buscar, a conhecer o seu Deus, o nosso Deus melhor. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais perto de Deus você está, mais seguro você se sente. Mais firme você fica. Menos medo você tem. Você sente uma segurança que eu não sei te explicar, porque você sabe do tamanho do Deus que você serve. Por mais que as lutas venham, os problemas venham, como aqui neste caso, a Bíblia nos fala que eles entraram no barco, né? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. E, porém, ele estava dormindo. Que coisa tremenda, né? Estavam com Jesus, por isso que eu sempre falo, irmãos. Muitos, eles acham que por servir a Deus, por ter comunhão com o Senhor, por obedecer a palavra de Deus, não vai ter adversidade. Muitos pensam erroneamente. Vai ter sim. Jesus não estava aqui com eles? Fisicamente, Jesus não estava com seus discípulos? Sim ou não? Sim. E o mar não se levantou? As ondas não foram fortes? A Bíblia nos fala que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. Então, essa tranquilidade, mesmo o barco indo quase a pique, aquela situação difícil, Jesus estava dormindo, tranquilo.
Cansado sim, mas aquela tribulação não tirou o sono do mestre. É isso que Jesus nos ensina, irmãos. A presença de Deus na sua vida e você servir a Jesus, você não está isento das tribulações. Mas as tribulações não podem tirar o seu sono. A adversidade, o mar que se levanta, o vento que assoprou, a tempestade que era grande, a Bíblia nos diz, não tirou o sono de Jesus. Jesus quer passar isso para nós, que possamos ter paz no meio das tribulações. É possível? Com Cristo é. Se você tem convicção que Jesus está no barco, na embarcação da sua vida, é possível ter paz no meio da tempestade. Porque Jesus aqui, como homem, ele poderia morrer afogado também, como os discípulos. Né? Como homem, ele poderia morrer afogado como os discípulos. Mas a Bíblia nos diz que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E a Bíblia deixa bem claro, e porém ele estava dormindo. No meio da tempestade, do temporal, daquela situação difícil, daquela escuridão, porque não é como os barcos modernos de hoje, eram aqueles barcos simples de madeira, né? Não tinha iluminação igual hoje. Hoje é tudo moderno, é LED, clarim. Mas imagina a cena, e eles eram pessoas que conheciam o mar, eles eram pescadores, homens pescadores, mas saiu do controle deles. Eles ficaram desesperados, não tinham o que fazer. Mas o mestre deles, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, estava dormindo. Irmãos e irmãs, esse é o segredo da vitória. Se sabemos que o Senhor está conosco, que Ele está no comando da nossa vida, se sabemos que temos convicção que Ele está no nosso barco, você pode descansar no meio das tribulações. Nada pode tirar a sua paz. Isso que Jesus quer que nós tenhamos. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Temos aflições, se você serve a Deus ou não, temos aflições. A luta vem, a aflição vem tanto para o cristão e tanto para aquele que não servem a Deus. Mas o que o Senhor nos ensina, que somos cristãos, que servimos a Deus, que possamos ter paz no meio da tribulação. Possamos ter esperança no meio da luta. Possamos estar estável, firme, constante, mesmo no meio da adversidade. Porque Jesus faz a diferença na nossa vida. Jesus faz diferença na nossa embarcação da vida. A nossa vida é como um barquinho navegando por este mar aberto. O mar é o mundo, né? As ondas são as tribulações. Mas se Jesus está no nosso barquinho, irmãos, faça como ele, descanse. Porque na hora certa, na hora que você achar que não tem mais jeito, ele diz para o mar, acalma-te, para o vento, aquieta-te. E o que aconteceu? E houve bonança. Por isso que não adianta nós desesperarmos, arrancar os cabelos, passar noite sem dormir, desesperados, porque não resolve. Não resolve. Vai resolver alguma coisa? Não, só nos traz prejuízos, desgastes emocionais, físicos, só acarreta doença para o nosso corpo, para as nossas emoções. Quantas pessoas estão enfermas, doentes emocionalmente, porque elas estão ansiosas, desesperadas, com muitos problemas familiares, problema com o marido, com filhos, financeiro, problema de saúde, e elas estão desesperadas. Vai só agravando a situação. Mas nesta tarde eu te convido, como profeta de Deus, como homem de Deus, eu te convido a acalma o seu coração. Jesus está no barco. Jesus está no comando da sua vida. Esse desespero que você está vivendo não vai resolver, vai só piorar. Vai só fazer você tomar decisões erradas. Desde ajudar vai piorar. Talvez na embarcação ali, se os discípulos no meio daquela adversidade, quem sabe, né, veio na mente deles pular fora do barco. Né? Quando o barco está afundando, todos pensam pular fora. Vão pular do barco, o barco está afundando. Mas Jesus nesta tarde diz, não pula fora do barco. É no barco que ele vai dar o livramento. É na sua família, dentro da sua casa que ele vai dar o livramento. Não saia de casa.
Não tome decisões precipitadas. Não saia da empresa. Não abandone o seu casamento. Não abandone a fé. Não abandone o seu ministério. Jesus vai te dar vitória aonde você está. Jesus vai acalmar esse mar, essa tempestade, vai haver bonança. Mas não tome decisões precipitadas. Se os discípulos tivessem tomado decisões precipitadas, talvez pulado na água, o barco está afundando, vamos pular fora. Talvez eles tinham perecido. Mas não, eles permaneceram ali, dentro daquela embarcação que estava, a Bíblia diz, o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Eles, mesmo ali o barco sendo açoitado por aquelas ondas violentas a ponto de estar afundando, mas eles não deixaram o barco. E quantas pessoas Deus está falando nesta tarde, quando a luta vem, quando o problema vem, ela pula do barco. Ela pula do barco. Se você estiver no barco, Jesus está. Se você pular fora, Jesus não está. Você vai perecer. Quantas pessoas, quando vem problema no casamento, ele abandona. Larga da esposa, ou a esposa larga do esposo, eles não unem para lutar. Jesus está no barco da família, eles pulam fora. Aí a derrota é certeza. A derrota é total. Mas o Senhor nesta tarde te chama, te convida, lute. Batalhe pelo seu casamento. Batalhe pelo seu ministério. Batalhe pela sua saúde. Batalhe pela sua vida financeira. Batalhe, não desista. Não é porque você levou um prejuízo aqui, um problema aqui, a porta está fechada aqui, que não vai ter bonança. Deus tem poder para abrir porta em qualquer lugar. Deus tem poder para te surpreender, mudar a situação, transformar esse caos em bênção. Deus é especialista em transformar caos em bênção. É o Deus que nós servimos. Mas muitos pulam fora. Muitos eles não têm resiliência, eles não querem resistir, eles abandonam o barco. Aí que é o problema. Aí você vai perecer. Mas o Senhor nesta tarde manda dizer que Ele vai te dar vitória no meio dessa tribulação, no meio dessa luta. É na onde você está. Não é abandonando, não é pulando, saindo fora do problema que você vai ter a solução. É você pelejando, lutando, sendo perseverante, sendo um homem de verdade, sendo uma mulher de verdade, sendo pessoas de Deus, pessoas que dão bom testemunho, confiando no poder de Deus. É aí que o Senhor vai dar vitória. E o seu barco não vai afundar. Porque o Senhor tem o poder, olha só. Olha só. E ele disse-lhes. Aí os seus discípulos, aproximando-se dele, despertaram. O que nos mostra aqui? Não que nosso Deus dorme, a Bíblia fala. Aqui Jesus estava como homem, como nós, cansado. Teve um dia escaldante, um dia difícil, estava cansado, como homem. Mas os seus discípulos vieram o despertar. Sabe o que nos leva a entender isso aqui? Despertar. Como eu disse, o nosso Deus não tosqueneja, ele não cochila e não dorme. Mas aqui fala, aqui a Bíblia está falando despertar, está falando em buscar. Ir atrás, bater, né? Incomodar. A Bíblia está nos dizendo, nos mostrando, isso aqui fala de oração. Fala de oração na hora do apuro, na hora daquele sofrimento, eles não joelhou para orar porque o próprio Deus estava do lado deles. Jesus, mesmo sendo homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou para provar o que nós provamos aqui neste mundo, para poder ser Salvador nosso. Para poder morrer pelos nossos pecados. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ali, como homem, ele cansado, né? E os discípulos despertaram. Aqui fala de nós clamarmos, orarmos, buscarmos no meio da luta, da prova. Vai pro joelho, irmão. Não vai pro vizinho, não vai pro a rede social, não vai pro WhatsApp, não, vai pro joelho. Aqui fala de oração. Lógico, nós aqui estamos para te ajudar. Precisa de ajuda? Com muito prazer, pode mandar o recado, o WhatsApp, que nós vamos unir. O Senhor nos levantou para isso, para ajudar vocês em oração. Mas vai pro joelho, vai orar, vai buscar a Deus. Precisa de ajuda, liga para nós. Precisa de ajuda, manda aí um WhatsApp para nós, tá aí na tela.
Estamos aqui para te ajudar, mas a oração muda a circunstância. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele orou para que Deus fizesse juízos sobre o deus Baal, que naquela época o Reino Norte estava adorando por causa, que trouxeram adoração a Baal para ali o Reino Norte. Mas ali, através do profeta Elias, Deus falou na boca, foi usado por Deus para dizer, não vai chover não vai nem chover, nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra. Não foi que aconteceu 3 anos e meio sem chuva? Mas ali ele falou na direção do Espírito Santo, na direção de Deus. Então a Bíblia nos mostra que um homem fadado à falha como nós, ele falou uma palavra, lógico, direcionada por Deus, e sucedeu o que ele falou. Depois ele orou novamente e veio chuva sobre a terra. Mas ali Deus estava mostrando para aquele povo que o Deus Baal não tinha poder para fazer chover, não tinha poder sobre o tempo. Quem tem poder sobre a chuva, o sol, o vento é Deus. Ele que criou. Como é que um outro Deus vai tomar esse poder, sendo que é Deus que criou todas as coisas? É Ele que tem poder sobre a chuva, sobre o vento, sobre o calor, sobre tudo. É Ele que criou. E aqui prova. Aqui nesse texto que está lendo, olha só. Ele disse-lhe, então eles despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. É na hora da angústia, da tribulação, da luta, que o vento está forte, que a tempestade está contra o nosso barco da nossa vida, que parece que vai afundar, vai perecer. É momento de você orar, clamar a Deus e dizer, Senhor, salva-nos que perecemos. Senhor, salva-me que eu estou perecendo. É isso, irmãos. É clamor, é clamar a Deus. Clamar ao Senhor que tudo pode, que tem poder sobre todas as tribulações. Ele tem poder para apaziguar este mar, essa luta, esse problema. E nós vemos aqui, disse-lhe, e Jesus, disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, por que temeis, homens de pouca fé? Imagina eu lá, hein? O barco quase afundando, as ondas bravas, soprando, aquela situação caótica, naquela escuridão. E o Senhor diz, por que temeis, homens de pequena fé? Com Jesus nós não precisamos temer. Ele quis dizer, porque vocês estão com medo, eu estou aqui. Aleluia, eu estou aqui. Irmãos, aonde o Senhor está, se o Senhor está no barco da sua vida, não temas. Confia somente, não temas que Ele está no controle. A tempestade vem, o vento vem, a temporal veio, mas Jesus está no controle, não perde o controle. E muitas das vezes essa tempestade, esse temporal vem testando a nossa fé, se realmente nós confiamos em Deus ou só é da boca para fora. E aí? Nós verdadeiramente, quando ficamos desesperados, nós estamos mostrando que nós não confiamos totalmente em Deus. Lógico, somos frágeis, somos humanos, somos medrosos, limitados. O nosso Deus não. Enquanto os dias estavam desesperados, o Senhor diz para eles, porque temeis, homens de pequena fé? Cadê a fé de vocês? Cadê a autoridade de vocês? Cadê a autoridade de vocês? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Pronto. Clamaram, suplicaram, acordaram Jesus, suplicaram, clamaram, Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar. Acabou o problema. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o nosso Senhor que servimos. Ele tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre toda a natureza. Ele tem poder. E sobre os problemas também. Às vezes a sua luta é espiritual. Deus tem poder. O Senhor tem poder também sobre os demônios. A gente vê quando Jesus chega ali na terra dos gadarenos, demônio que judiava daquele indivíduo que vivia ali naquele lugar. Muito tempo endemoniado, se machucando, vivia no sepulcro. Tentaram prender, mas não conseguiam. Jesus chegou, ele já foi para os pés de Jesus. Já se humilhou nos pés de Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. É o diabo que está te afrontando. É o diabo que tem se levantado contra você.
maior do que está com você, meu irmão. É Jesus que está no seu barco. O diabo, os demônios têm que se prostrar diante dele. E nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de bispo, de pastor, não. É no nome do Senhor Jesus. É ele que tem poder. Homem nenhum tem. Jesus tem. Ele tem poder. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus. Esta luta que você está passando, esse mar que da vida, que está aí balançando o seu barquinho, só Jesus que pode acalmar. Quem sabe a sua vida profissional, sua vida financeira, está igual um barco perdido, sem direção. Jesus pode te dar uma direção, Jesus pode mudar essa situação. Quem sabe é o seu casamento, é seus filhos, seu familiar, não sei em que área, mas o importante é nós sabermos que Jesus pode mudar qualquer situação. Não há impossível, não há área que Deus não possa agir. É na saúde, é nas emoções, é na vida financeira, é na vida espiritual, que nós devemos focar na vida espiritual. Porque muitas pessoas veem a Cristo com a visão errada. Vê Jesus como Papai Noel. Vê a igreja como supermercado. Vai lá, paga o dízimo e pega a bênção. Não é bem assim. Você precisa conhecer o seu Senhor. Você precisa conhecer o seu Jesus, o nosso Jesus. Não basta ouvir falar de Jesus. Não basta estar perto de Jesus como aqueles discípulos viviam com Jesus. A ponto, quando Jesus repreendeu o vento, o mar, eles disseram: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estava junto e não conhecia. Estava junto e não tinha pegado, né, no ar, vamos dizer na linguagem de hoje, não tinha pegado no ar quem era Jesus. Pensava, não sei o que eles pensavam. Não conheciam o Senhor deles. Assim, muitas das vezes são pessoas que seguem Jesus, vai para a igreja, tem até cargo, mas não conhece Jesus. Ele pensa que Jesus é um empregado, ele pensa que Jesus é um homem bonzinho, um Papai Noel da vida, ou ele pensa que Jesus é uma pessoa ruim também. Tem dos dois lados, né? Mas nós precisamos conhecer Jesus, a vontade dele para conosco. E a vontade de Deus para conosco é boa, agradável, perfeita. É o Senhor que nos chama para seguir os passos dele. Só conhece Jesus quem toma sua cruz e segue ele. Isso fala de renúncia. É abrir mão de nós mesmos. É abrir mão de nós mesmos e abraçar Jesus e segui-lo. Eu, como já tenho falado aqui para vocês, de um tempo para cá, o Senhor tem me dado a graça de conhecer ele mais. A minha vida tem mudado, irmãos. Meus pensamentos, minhas orações, porque eu tenho conhecido Jesus mais. Tenho conhecido Deus mais. Através da oração, da leitura da Bíblia, dos estudos da palavra de Deus. Porque aqui nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. E precisamos gastar tempo. Ler a Bíblia não é igual ler um jornal, uma revista. É diferente, é que é um livro é um livro escrito por homens inspirados por Deus. E esta palavra tem poder. É diferente de qualquer outro livro. Pode ser best-seller, livros de pessoas renomadas. Mas, igual a Bíblia não tem, porque essa palavra é viva. Ela consegue mudar a vida do homem, ela é viva, ela transforma vidas. E livro nenhum transforma. Agora essa aqui não, ela é uma palavra viva e eficaz. Ela é igual uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. Essa palavra é maravilhosa. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, através de você começar... quando você começa a conhecer a Deus melhor, você consegue ter paz no meio da tempestade. Você consegue ter paz no meio das lutas, das adversidades. Sabe por quê? Você conhece o Deus que você serve. Você não fica atribulado, sem paz, desespero. Né? Aquele desespero, aquela vida, aquele peso. Não, o Evangelho nos trouxe liberdade. O Evangelho deve nos causar descanso e não cansaço. Tem pessoas que o Evangelho, desde que dá descanso para ela, cansa ela. Está compreendendo errado. Próprio Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Servir a Jesus é aliviar, é ter alívio. Porque o pecado cansa, o pecado machuca, o pecado nos escraviza e Jesus nos liberta. Servir a Jesus é gostoso, é prazeroso. Nos dá alegria, nos dá prazer. Não é julgo pesado, não tem, não é isso. Jesus não quer, obriga ninguém. Né? Jesus não obriga ninguém. Jesus nos traz liberdade, alegria na alma, gozo no espírito e promessa de uma vida eterna. Quem não fica alegre com isso, irmãos? Estávamos condenados à morte, destinados ao inferno. Hoje estamos destinados aos céus. Basta nós seguirmos a palavra dele. Basta nós nos orientarmos pelo GPS bíblico, que vamos chegar no céu. Amém? Então, olha só. E ele diz, porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Vai ter bonança na sua vida em nome de Jesus. Vai ter bonança na sua vida em nome de Jesus. Estou dizendo nesta tarde, vai ter bonança, vai ter paz. Bonança é tranquilidade. Bonança fala de paz, de tranquilidade, de coisa boa. Vai ter coisa boa na sua vida em nome de Jesus. Amém? Essa doença não é para te destruir. Esse problema no casamento, financeiro, espiritual, não é para te destruir, porque Jesus está no seu barco. E basta uma palavra dele. E esse vento cessa, essa maré calma, porque ele está no nosso barco e o seu barquinho vai continuar indo para a nova Canaã, a nova Jerusalém que está no céu. Amém? Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade de enviar os seus pedidos e nós temos o compromisso de orar por você. Eu agradeço a Deus por todos que mandam, né, os pedidos de oração, né? Você que sempre está falando conosco, muito obrigado por nós interagirmos, é muito bom, porque somos uma família, irmãos. Estamos longe fisicamente, mas somos uma família, né? Espiritualmente. Você tem dúvida, você quer algum conselho, pode mandar para mim. Né? Vamos te responder dentro da palavra de Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus para te dar uma resposta. Né? Eu gosto de fazer tudo com o pé no chão e dentro da palavra de Deus. Porque eu creio que a palavra de Deus é a autoridade máxima nas nossas vidas. Não tem acho, eu acho. Não tem achismo, é o que está na palavra. É o que a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus tem compromisso com a palavra. Eu não posso distorcer a palavra para achar uma brecha para mim. Não, nem para ninguém. A palavra de Deus ela é única para todos. Né? Mas sempre Deus tem uma solução para os nossos problemas. Você que talvez tenha tantos problemas que acha, para mim não tem jeito. Tem sim. Tem sim, tem perdão, tem misericórdia, tem graça. Tem restauração. O nosso Deus, ele nos restaura. Não existe poço tão profundo que a mão de Deus não nos alcança. Mas precisamos ter compromisso com ele. Amém? Então você vai mandar os seus pedidos, vamos anotar. Quer tirar alguma dúvida? Quer contar um testemunho? Envia tudo nesse WhatsApp. Manda texto, ou se não, grava um áudio. Que vamos te atender. Quer falar conosco qualquer assunto? É mesmo esse mesmo WhatsApp. Qualquer assunto, pode nos chamar aí. Amém? Deus abençoe a todos e vamos fazer essa oração da tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez. Agora nesta tarde, Senhor, desta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Eu quero agradecer o Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta tarde, papai, de falarmos da tua palavra, de unirmos em oração juntamente com essas pessoas maravilhosas que o Senhor tem preparado para sermos uma família espiritual, uma família em Cristo Jesus. Estamos longe fisicamente, mas unidos numa mesma fé. Sempre falo para os ouvintes que a luta deles, a peleja deles é nossa, mas a vitória deles também é nossa. Nós nos alegramos quando recebemos os testemunhos de vitória e também entramos nas batalhas quando recebemos os pedidos de ajuda. Deus, visita o teu povo nesta tarde. Pregamos a tua palavra que fala da tempestade que houve ali naquele mar,
enquanto os discípulos, com Jesus dormindo no barco, atravessava aquele braço do mar ali, naquele lago. Meu Deus, e Jesus estava dormindo. E houve ali uma grande tempestade. Mas os discípulos acordaram Jesus e ele repreendeu os ventos. E ele repreendeu também o mar. E houve grande bonança. A ponto dos discípulos admirarem. Que homem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Esse nome é Jesus. Esse homem é Jesus. Senhor, nesta tarde, muitas pessoas que estão aqui comigo estão passando por... Transforma, Senhor, esse problema, Senhor, dentro deste lar. Esse problema dentro desta casa, Pai. Esse problema no casamento. Entra, Senhor, meu Pai, nesta tarde, Senhor, trazendo a bonança. Mudando esse quadro. Mudando essa situação, meu Deus meu. Pai, esse casamento que está passando por um fio, Pai. Estão quase se separando. Deus, em nome de Jesus, visita este lar. Visita esse lar que tem contenda, Pai, que possa ter bonança. Visita a vida espiritual. Visita a vida financeira. Visita a vida conjugal. Visita a vida familiar. Deus, traz bonança para as famílias. Traz bonança para a vida financeira. Traz bonança para este casamento, para esse relacionamento. Traz bonança para a saúde dos ouvintes, Deus meu. Em nome de Jesus, eu repreendo esse temporal, esse levante, meu Pai, esse temporal que tem se levantado contra a vida dos ouvintes. Meu Pai, estamos falando espiritualmente. Pessoas que estão passando, meu Pai, no meio de um tsunami dentro na vida deles, Pai. Não sei em que área, mas, Senhor, acalma esse tsunami. Meu Pai, acalma esse temporal. Acalma esse dia mau, esse vento forte. Meu Deus, dá bonança para os nossos ouvintes. Na vida financeira, Deus, abre portas, dá direção. Tira tudo que está amarrando a vida financeira dos ouvintes. Pessoas que têm dinheiro para receber, causa na justiça, está tudo parado. Deus, coloca as tuas mãos. Muda essa situação, meu Pai. Dá vitória, meu Deus. Aquilo que é do teu filho, que é da tua filha, Pai, que possa vir nas mãos deles. Deus, no nome de Jesus, abençoa a vida espiritual também. Quantas pessoas, Pai, estão fracas espiritualmente, não oram mais, não jejuam, não lê a Bíblia, Pai. Não consegue ter uma vida, meu Pai, espiritual, sim, meu Pai, com frequência. Meu Deus, mas vive sempre no altos e baixos. Deus, visita esta vida, dá um equilíbrio. Meu Pai, todos os demônios que têm se levantado contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, que não deixe eles orarem, que não deixe eles te servirem, que não deixe eles fazer a obra do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Todo o poder de Satanás, meu Pai, que tem amarrado a vida espiritual, que tem atacado a vida espiritual dos nossos ouvintes, em nome de Jesus, que caia por terra. Deus, toca na saúde, toca do alto da cabeça às plantas dos pés, repreenda toda enfermidade, todo câncer, em nome de Jesus, doenças degenerativas, doenças crônicas, em nome de Jesus nós repreendemos. Deus, toca nos ossos, toca, Senhor, meu Pai, na carne, toca na pele, toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Senhor, dá saúde, meu Pai, dá saúde para os ouvintes. Eu repreendo toda enfermidade física, emocional, espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, que caia por terra. Senhor, abençoa o teu povo nesta tarde. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, Pai. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa a vida de cada um de vocês. Recebam paz, recebam a cura, recebam o livramento do Senhor, receba a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Neste momento, vou pedir a vocês que vocês venham compartilhar essa oração, essa palavra. Compartilhe com todos os seus contatos. Isso nos ajude a fazer a obra de Deus. E também, se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, em mais uma edição da Oração da Madrugada. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e noite de terça-feira. Se Deus permitir, à meia-noite estaremos aqui. Ficam todos na paz e um ótimo restante de semana para todos. Paz do Senhor, presbítero Eurípides e missionária Débora. Estou aqui para contar mais um testemunho que Deus
já respondeu mais um, glória a Deus. Eu pedi oração para vocês, porque meu cabelo estava caindo muito. E para a honra e glória do Senhor, Deus nos atendeu. Muito obrigada, irmão presbítero e irmã missionária. Deus abençoe vocês grandemente. E a todos que participam deste canal, Deus tem bênção sempre para nós. Que Deus continue iluminando vocês, usando como canal de bênção em nossas vidas. Deus abençoe em todas as áreas de suas vidas. Casal abençoado, abençoa vocês, suas duas princesas, em nome de Jesus. Sou grata ao meu Deus e a vocês também. Amém? Deus abençoe, porque sem Deus nós nada somos, mas com Ele nós somos mais que vencedores. Eu sou a irmã Dalva, aqui do Amapá. Deus continue nos abençoando. Tem mais bênção, mais testemunho para contar. Glória a Deus. Que Deus ilumine vocês cada dia. Amém?